de eu apresentar o pessoal que vai compor a mesa, eu quero compartilhar um pouquinho de história com vocês. Tá? Em 4 de dezembro de 1984, em virtude da dificuldade de encontrar Mestinon na rede comercial de farmácia do Brasil, eu e mais 2 pacientes do Hospital das Clínicas de São Paulo decidimos criar uma associação para atender às necessidades de todos os miastênicos do Brasil. Nessa ocasião, foi criada a Associação dos Miastênicos do Brasil, a AMB, que depois mudou a razão social para a Associação Brasileira de Miastenia. Após resolver o problema do desabastecimento na época, havia outra necessidade imediata, que os miastênicos recebessem o cartão de autorização para o transporte em ônibus, de forma gratuita. Hoje é o bilhete especial, aquele que vocês têm. O primeiro cartão foi entregue em 30 de setembro de 1985, que foi o meu. Nesses 33 anos de existência, a Abrame conseguiu garantir aos miastênicos vários direitos. Na nossa opinião, o mais importante de todas as conquistas foi em 2010, conforme a portaria MS-SAS número 29, a aprovação do protocolo clínico de diretrizes terapêuticas para miastenia grave, sendo um dos 21 protocolos de doenças raras na época que foram aprovados. Isso significa que, a partir desta determinação, a miastenia é reconhecida como doença pelos órgãos federais, estaduais e municipais de todo o país, que devem assistir seus pacientes no tratamento da patologia, e define as diretrizes que orientam a conduta médica. Muito se tem a fazer. A Abrame continua trabalhando para garantir esses direitos. Hoje, eu quero dar início ao 5º encontro de miastenia em São Paulo, e, para tal, eu quero apresentar para você os nossos palestrantes. A doutora Cristina, eu gostaria que ela viesse à frente. A doutora Cristina Gonçalves Massante é a nossa diretora científica. Ela é neurologista com especialização em neuromuscular. Senta perto de mim, onde você quiser. O doutor Marcelo Anes, ele é neurologista com especialização em neuromuscular e é o chefe do ambulatório de miastenia do Hospital São Paulo. A Rosinete Silva, ela é fonoaudióloga pós-graduada em neuroreabilitação pela NeuroQualis. E a Ruth Helena Bottini Piovesan, ela é nutricionista do ambulatório de neuromuscular do Hospital São Paulo, e ela é nutricionista com formação em coach, é isso? Coach. Eu falei como está escrito, tá, gente? Ela é orientadora do método tático de reabilitação alimentar, Meta Real. Eu vou pedir uma gentileza para vocês. Não interrompam os palestrantes para perguntas. Segura. Anota a sua pergunta, segura. No final, nós vamos abrir para perguntas. E vai haver um segundo momento. Eu sei que todo mundo está com a interrogação, porque que o laboratório não está na mesa. Vai haver um segundo momento onde o laboratório vai poder estar conversando com a gente, tá bom? Eu queria passar a palavra para o doutor Marcelo. Isso aqui. Alô, agora sim. Bom dia. É um prazer estar aqui com vocês. Miastenia é uma doença que a gente tem se dedicado aí há alguns anos, e sem o trabalho que essas meninas da Abrame aí fizeram, a gente não teria chegado a um nível de tratamento. A gente passou por uma grande dificuldade sempre, e tudo que a gente conseguiu de dispensação de remédio, de inclusão de imunossupressor,
foi porque a gente conseguiu trabalhar junto, mas isso tudo foi trabalho dos pacientes e da Abrame. Então, nesses anos todos, a gente vive miastenia. Eu faço ambulatório de miastenia há 27 anos, mais ou menos. Então, eu entendo muito bem quais são os problemas, quais são as queixas, quais são as dificuldades, quais são as angústias. Então, eu vou tentar mostrar aqui um pouquinho sobre a parte mais prática da miastenia, mas, logicamente, que nós não vamos conseguir acabar com todas as dúvidas de vocês, mas vamos tentar tirar a maior parte delas. O nome miastenia, ele vem do grego, que mis quer dizer músculo, astenia quer dizer fraqueza, e graves quer dizer grave, intensa. Então, é uma fraqueza muscular intensa. Cris, acho que foi. Bom, então, o que é essa fraqueza? Então, quando a gente define miastenia, a gente define com base nisso aqui. Ela é uma doença caracterizada por fraqueza muscular, decorrente de uma alteração da junção neuromuscular. Eu vou mostrar isso aqui aonde está, como é que a gente sabe disso. Devido à produção de anticorpos contra o receptor de acetilcolina. Hoje, na verdade, a gente sabe que essa doença é muito mais ampla do que essa definição. Não é só anticorpo antirreceptor de acetilcolina. Talvez alguns de vocês ou a gente já pediu, ou alguém já pediu para colher um outro anticorpo que chama anti-MuSK. Então, não é só o anticorpo antirreceptor de acetilcolina. Bom, então, o que como funciona a parte motora? Então, a parte motora, ela funciona da seguinte forma. O cérebro manda uma informação, essa informação sai do cérebro, desce pela medula, atinge os nervos, e dos nervos essa informação chega nos músculos. Então, um funcionamento relativamente simples do sistema motor é dessa forma. Então, eu intenciono fazer um movimento, essa informação ela sai como um estímulo elétrico pelo cérebro, desce pela medula, vai para o nervo periférico, e o nervo periférico estimula o músculo para funcionar. Mas como é que esse estímulo chega lá no músculo? Então, Então, essa parte mais em cima é a medula. E essa parte mais roxinha que sai é um nervo. Então, o estímulo vem lá do cérebro, chega na medula, desce por todo o nervo e chega no final ali, nisso que a gente está escrevendo aí em amarelo, que é a junção neuromuscular. Quando chega na junção neuromuscular, existe a liberação de uma substância que é a acetilcolina. Deixa eu ver que o próximo slide tem. Existe a liberação. Então, aqui é a imagem ampliada do final do nervo e o músculo. Então, o organismo libera uma substância que chama acetilcolina, que é essas bolinhas aí que a gente está representada, acho que é roxo isso. Eu acho que é roxo porque eu sou daltônico, eu não sei que cor é essa aí. Então, essa bolinha vai grudar ali naquelas outras estruturas que se chama receptor da acetilcolina. Quando a acetilcolina liga no receptor da acetilcolina, o músculo fica forte o suficiente para fazer movimento. Então, o que acontece na miastenia? Existe um anticorpo, o organismo produz um anticorpo, que gruda no receptor e não deixa a acetilcolina grudar. Então, quando precisa mais força, não tem força para fazer o movimento. Por quê? Porque o receptor da acetilcolina está bloqueado pelo anticorpo. E por que acontece isso?
A gente não sabe ainda exatamente como acontece, mas o sistema imunológico ele funciona da seguinte forma. Quando um vírus ou uma bactéria entra em contato com o corpo, os linfócitos, que são as células de defesa, começam a produzir substâncias para matar esse vírus ou essa bactéria. Essas substâncias que vão matar o vírus ou a bactéria são os anticorpos. E a gente ainda não sabe exatamente por quê, mas alguns anticorpos, ao invés de destruir o vírus, vão destruir o receptor da acetilcolina. Isso é o que a gente chama de doença autoimune. E o organismo não consegue fazer parar essa produção de anticorpo. Então, isso se continua, se perpetua. Então, existe alguma desregulação do sistema imunológico, fazendo com que o anticorpo, ao invés de atacar o vírus, vai atacar o receptor. E aí o paciente começa a ter fraqueza. Então, essa doença ela fica na dependência da produção do anticorpo. E, por isso, essa doença, a primeira característica, e eu vou voltar a frisar lá no final da aula, que essa doença autoimune, especificamente a miastenia, não tem um caráter degenerativo. Ela não é uma doença progressiva. Ela é diferente de outras doenças neurodegenerativas. Então, a primeira coisa para a gente explicar para o paciente é que ela não é degenerativa. Ela vai evoluir com períodos de melhora e piora, por vezes sem entender porque melhorou e sem entender porque piorou, mas ela não é degenerativa. Então, eu fico muito bravo quando eu recebo um paciente que eu nunca vi, que já passou por alguns médicos, e aí os médicos falam, você vai acabar na cadeira de roda, você vai acabar... Isso tudo não é verdade. Tá? Existem pacientes que não respondem ao tratamento? Existem. Mais ou menos 14% desses pacientes não respondem muito bem ao tratamento. Mas as pesquisas estão mostrando que drogas muito mais efetivas, novas e muito promissoras estão começando a ser usadas. Muito bem. Então, formado o anticorpo, ele gruda lá no receptor da acetilcolina e ele promove a doença. E muito se fala do timo. Todo mundo já ouviu falar do timo. Então, por que não tira o timo? O que o timo faz? O que o timo não faz? O que o timo faz é o seguinte. O timo é uma glândula, é um órgão, que ele, teoricamente, faria a seleção daquele linfócito que vai produzir o anticorpo, e ele, quando o linfócito passa pelo timo, é como se o timo perguntasse assim para o linfócito, você vai reagir contra alguma coisa que é estranha ao organismo, contra um vírus ou uma bactéria, ou você vai reagir contra alguma coisa que é do organismo? Aí o linfócito fala para o timo, contra uma coisa estranha ao organismo, eu vou reagir contra um vírus ou uma bactéria. Então, esse linfócito que está no timo, ele passa e vai para a circulação para matar a bactéria ou o vírus. Só que algumas vezes, então, esse fator regulador do timo, ele se perde. É isso que desencadeia a doença autoimune. Porque ele deixa passar para a circulação linfócito que, ao invés de reagir contra um vírus ou uma bactéria, vai reagir contra o próprio organismo. Então, outros exemplos de doenças que a gente chama de autoimune, por que é auto? É uma reação imunológica contra o próprio organismo. E essas outras doenças, e tem várias, hipotireoidismo, artrite reumatoide, doença de Crohn, vitiligo, diabetes, também são doenças autoimunes. E as doenças autoimunes parecem se associar. Então, por isso que um paciente que tem miastenia tem mais probabilidade de ter uma outra doença autoimune. Se vocês perguntarem para 10 pacientes com miastenia, pelo menos uns 4 vão ter doença de tireoide também. Então, isso é muito frequente acontecer. Bom, então, por vezes o timo está normal, por vezes o timo está só aumentado e por vezes existe um tumor no timo que chama timoma. A depender de cada situação, a gente vai fazer um tipo de tratamento específico. Tá? Bom, então isso é aquilo que eu falei para vocês. O timo controla os linfócitos que passam
e que vão matar só estruturas estranhas ou que reage contra o próprio organismo. Quando ele não está funcionando adequadamente, ele deixa passar linfócito que vai agredir o organismo da gente. Para vocês terem uma ideia, em termos de tempo de evolução, a primeira descrição de miastenia aconteceu em 1672. Quer dizer, não é que já se sabia que aquilo era miastenia, mas a primeira descrição de alguma coisa, de algum médico que relatou que tinha uma doença diferente, que ele viu uma doença diferente, foi em 1672 esse indivíduo aí, que chamava Thomas Willis. O que ele descreveu? Ele descreveu uma pessoa que começava a perder a força no final do dia, e essa força era principalmente de olho, de pálpebra, depois evoluía para uma alteração de visão, perda de força dos braços, e nessa época, como não se entendia nada ainda de medicina, ele atribuiu isso, ele falou que a causa disso era que existia uma diminuição do estoque de espírito dessa pessoa. Essa foi a primeira descrição. E hoje, se vocês olharem o final do dia de vocês, vocês vão achar que é isso mesmo. Falta espírito aqui que me coloque para frente. Então, essa é a primeira descrição. Mas a doença só foi reconhecida, só foi entendida o que era essa coisa do anticorpo em 1973. Então, veja que é recente. Em 1973, alguém estava estudando o receptor da acetilcolina, aquela estrutura lá no músculo. E aí desenvolveu um anticorpo. Ele queria entender como é que ele ia produzir isso para saber o que ele ia. E foi por acaso. Ele pegou esse anticorpo e injetou no coelho. O anticorpo antirreceptor da acetilcolina, aquele que eu falei que bloqueia. E aí o coelhinho, que estava bom, caiu ali, não conseguia mais se levantar. Então, aí se entendeu que a miastenia era devido ao anticorpo antirreceptor de acetilcolina. E só a partir daí é que os tratamentos começaram a ficar mais efetivos. Então, até essa época, até 1960, mais ou menos, morriam, por ano, quase 40% dos pacientes com miastenia, um pouquinho antes, porque a gente não sabia exatamente como tratar. Hoje, a gente não admite uma mortalidade acima de 2%, 3%. Então, quer dizer, mudou muito o tratamento depois que a gente que se descobriu a causa da doença. Bom, então, quantas pessoas têm miastenia? Então, para medicina é diferente quando a gente fala de incidência e de prevalência. Incidência é quando a gente tem um determinado número de casos novos por milhão de habitantes. E prevalência é quantos indivíduos existem na população para cada 100 mil habitantes. Então, todas essas estatísticas, elas são da literatura estrangeira. No Brasil, a gente não tem ideia exatamente, porque esses trabalhos são muito difíceis de fazer, a gente não tem ideia aqui no Brasil de quantas pessoas tem. Então, vamos fazer uma conta. Eu não sei quantos habitantes tem São Paulo, quantos tem? 22? Então, 22 milhões. Vamos imaginar que seja uma incidência máxima de 10 pacientes por milhão. Tá? Então, 10 vezes 20, 200. Então, a gente teria só 200 casos novos de aparecimento. Isso coloca a doença como uma doença rara. Isso não é uma doença frequente. Tá? Então, sempre que a gente estiver conversando, e depois nós vamos conversar de remédio, nós temos que entender que esta não é uma doença frequente, ela não é igual ao diabetes, ela não é igual à hipertensão arterial, em que todos os lugares vão ter todos os remédios possíveis que a gente imagina. Então, doenças raras, a gente entende que vai ter uma possibilidade, uma probabilidade de ter menos lugar vendendo remédio, porque vende pouco. E, infelizmente, o mercado é assim, né? O mundo capitalista é assim.
Muito bem. Quem que ela afeta? Ela afeta duas faixas etárias, principalmente. Entre a segunda e a quarta década, e aqui ela predomina nas mulheres. Então, mulher parece que tem mais doença autoimune do que homem, assim como tem mais artrite reumatoide, mais lúpus, mais vitiligo do que homem. E depois da quinta década, e aí é igual entre homem e mulher, aí não muda. Tá? Bom, o que sente um paciente com miastenia? Aí vocês sabem muito mais do que eu, né? Geralmente, o quadro abre com queda da pálpebra. E junto com queda da pálpebra vem visão dupla. Então, eu coloquei esse slide aí para mostrar, e esse slide eu coloco também nas aulas com os médicos, porque quem nunca teve visão dupla não imagina a dificuldade que é ficar o dia inteiro vendo isso aqui. E aí, muitas vezes, eu vejo, a gente vai conversar com o médico da empresa, o médico, e aí ele fala, mas só tem visão dupla. Sim, mas no que ela trabalha com visão dupla, se o cara estiver numa máquina com visão dupla, ele não consegue trabalhar. Nesse momento, não consegue. Então, nós temos que reacertar. Imagina alguém trabalhando com alguma coisa mais perigosa com isso aqui. Ou não precisa nem ser perigosa mesmo, o dia inteiro vendo isso aqui. Então, geralmente, o quadro abre com a visão dupla e com queda da pálpebra, mas só 10% ficam... 10% dos pacientes só ficam com uma forma que a gente chama de forma ocular pura. Os outros 90% vão desenvolver alguma fraqueza, ou fraqueza de braço, fraqueza de perna, ou falta de ar, que são os sintomas seguintes. Fraqueza de membros, fadigabilidade, uma fraqueza que geralmente piora com esforço, melhora quando repousa. E por quê? Porque aqueles anticorpos estão bloqueando o receptor da junção. Quando você está repousando, você não precisa estar estimulando o músculo. Então, você não precisa mais acetilcolina ali para estimular o músculo. Quando você começa a fazer o esforço, você não tem receptor, porque o anticorpo está bloqueando todos aqueles receptores. Bom, além disso, o paciente pode manifestar dispneia, que é o nome técnico para falta de ar, disfagia, que é dificuldade para engolir, e dificuldade para mastigação, cansa para mastigar. Tá? Então, quando tiver isso, a gente já fala que ele tem uma forma generalizada, ele não tem mais forma ocular pura. Então, forma ocular pura, que só acontece em 10% dos pacientes, só manifesta no olho, só tem pitose e diplopia, tá? E visão dupla. Bom, então como é que a gente faz o diagnóstico? Então chega um paciente que fala que está cansado no final do dia, que começou o quadro com visão dupla ou com queda da pálpebra, mas que não consegue fazer as coisas, tem dificuldade para mastigar ou não, a gente começa a fazer exames. Então o primeiro exame que a gente faz é um teste de prostigmine, que é o mesmo princípio do mestinon, só que a gente pode fazer isso injetável. Então, hoje, muito menos a gente faz isso, porque os testes diagnósticos laboratoriais estão mais avançados e porque o acesso ao mestinon via oral, o mestinon também é fácil, a gente às vezes dá o comprimido ao invés de fazer a injeção. Mas, feito o remédio, começado a tomar o remédio, e o paciente melhora, a probabilidade de ser miastenia é muito alta. Ele é quase específico para miastenia. Algumas outras doenças podem melhorar a fraqueza com mestinon, mas quase sempre especificamente para miastenia. Bom, o segundo exame que a gente utiliza é a eletroneuromiografia, que muitos de vocês já fizeram e não querem fazer de novo, né? É um exame muito chato, muito doloroso. E esse exame só tem validade se ele for feito com uma técnica que a gente chama de estimulação repetitiva. Por quê? Porque o que a gente quer averiguar é a fadiga. Então, a gente faz a eletromiografia convencional, que vai dando uns choquinhos, depois põe a agulha, vai dando umas agulhadinhas, e depois faz uma técnica que chama estimulação repetitiva, em que um monte de choquinho dispara ao mesmo tempo, durante um tempo, para a gente ver se o paciente cansa, se ele fadiga. E a gente vê isso
no registro do aparelho. Como eu já falei, existe uma relação com o timo, então a gente precisa fazer uma tomografia ou uma ressonância do tórax para entender qual é o tamanho do timo. Podemos dosar os anticorpos. Então, no laboratório, ele vai medir quanto de anticorpo tem. Aí existem 3 tipos do anticorpo antirreceptor da acetilcolina: o ligador, o modulador e o bloqueador. E existe um tipo de anti-MuSC, que é muito importante hoje, porque existe um remédio mais específico para o anti-MuSC. Então, a gente tem tentado fazer. E uma outra forma de fazer o diagnóstico é um outro tipo de eletromiografia, que chama eletromiografia de fibra única. Qual que é o problema disso aqui na rede pública? Quase nenhum desses exames é muito disponível na rede pública, com exceção da eletroneuromiografia. Esses exames servem para diagnóstico. Eles não servem para dar o prognóstico do paciente, se ele tem uma forma leve, moderada, se vai ser grave, se vai piorar. Não serve para isso, mesmo os anticorpos. Então, isso é uma briga que eu tenho, e a gente já conversou algumas vezes com a Defensoria Pública, que não tem porquê, na renovação ou no início da dispensação de medicamento de alto custo, o paciente que já tem a dosagem do anticorpo, já tem uma eletromiografia positiva, 3 anos, 4 anos, 5 anos antes, eles exigirem que faça de novo a dosagem do anticorpo ou repita a eletromiografia. Primeiro, essa doença não tem cura. Então, feito o diagnóstico, agora eu duvido que alguém queira tomar o remédio. Eu não sei, alguém vai lá só para pegar o remédio? Para fazer o que com o remédio? Vai vender o remédio? Se a quantidade nós que prescrevemos, quanto o paciente tem que... Então, eu não me conformo ainda da gente ter que repetir e ficar repetindo eletroneuromiografia e dosagem de anticorpo, sendo que não tem na rede pública. O paciente não consegue fazer na rede pública. Então, como é que o Estado encarece esse sistema, dificulta para o paciente por uma coisa que não tem necessidade? A outra coisa que não tem necessidade é, por exemplo, ficar renovando o exame de sangue para retirar a azatioprina todo mês. Não tem necessidade de fazer isso. Encarece mais o Estado. Então, seria suficiente fazer de cada 3 meses. E eu não sei por que não ouvem o que a gente fala. Bom, então, feito o diagnóstico de miastenia, aqui é aquela estimulação repetitiva que eu falei para vocês. Desse lado esquerdo aqui, é um paciente sem alteração de força. Quando a gente começa a dar o estímulo, isso aqui é a medida do músculo. Olha o que acontece com o músculo de um paciente miastênico. Ele começa a ter um decremento. Cai o potencial, o músculo fica fraco. É assim que a gente vê se o paciente tem miastenia ou não. Bom, então, um paciente que já tem miastenia, ele tem os sintomas dele, já está começando a fazer o tratamento, que nós vamos chegar mais para frente, de repente ele piora. O que pode piorar um paciente que tem miastenia? O primeiro é parar de tomar o remédio. Aí vocês falam, mas isso não acontece. Acontece e muito, por diversas razões. Depois são as infecções. Então, geralmente, quando o paciente tem infecção, ele pode ter fraqueza maior. Por quê? Porque lembro que a infecção, ele vai produzir anticorpo contra um vírus ou contra uma bactéria. Ao mesmo tempo, o organismo não consegue falar assim, produz anticorpo só contra a bactéria. Ele vai aumentar todos os anticorpos que ele está produzindo, inclusive aqueles da miastenia. Então, durante um processo infeccioso, o paciente pode piorar da miastenia. Alguns medicamentos podem dar isso. Então, alguns tipos de antibiótico, os calmantes, alguns agente anestésico, também podem piorar e podem dar fraqueza muscular. E aqui cabe nenhum paciente meu sai com lista de remédios que pode e que não pode tomar. E eu vou explicar por quê. Porque nessas listas, essas listas não são atualizadas. Então, existe um monte de remédio novo que vai aparecendo, que muito provavelmente a gente não vai poder usar, que não vão constar naquela lista. E isso desobriga o médico que está lá num pronto-socorro a olhar se o remédio pode ou não pode. Se não está na lista, ele acha que pode. Então, eu não dou lista para paciente. Quais são os remédios principais que não pode? Um antibiótico da família e da classe das quinolonas, que
norfloxacino, ciprofloxacino, esses remédios pioram geralmente a miastenia. Os relaxantes musculares, então tudo que tiver de relaxante muscular pode piorar a miastenia, e os calmantes. Esses são remédios que o resto o médico tem que olhar e saber se ele pode ou não pode usar. Tá? Bom, numa determinada situação, exercícios muito intensos e calor excessivo pode piorar. O paciente fadiga mais quando tem muito calor, ou quando, por exemplo, toma banho de água quente. Isso fadiga o músculo, mas fadiga para todo mundo, mas o miastênico sente mais isso. Isso não quer dizer que ele não possa fazer exercício, pelo contrário, eu acho que o paciente tem que fazer exercício, e tem que fazer exercício numa determinada situação de forma intensa. E é esse motivo também que eu não indico para os pacientes fazerem como exercício principal a hidroginástica. Porque nós estamos dentro da piscina, aquecida, calor excessivo, fadiga, relaxa a musculatura, e eu não sei que benefício pode trazer. Eu acho que só cansa mais o paciente do que se ele fizer exercício fora da piscina. E aí entram situações que são bastante peculiares. Então, depressão, estresse, no período menstrual quase todas as mulheres pioram, quase todas as mulheres, porque parece existir uma relação hormonal, por isso que mulher tem mais doença autoimune do que homem. E durante a gravidez pode piorar, mas não é regra, a regra é melhorar. Tá? Nós vamos falar um pouquinho de gravidez depois, mas a regra é melhorar durante a gravidez, ou pelo menos ficar o que estava antes de engravidar. Então, esses são os remédios que eu geralmente falo para não usar, mas a lista tem que ser conferida por todo médico. Bom, mas não é só a miastenia que dá cansaço, que dá fraqueza. Então, uma série de outras doenças dão. Miopatias, doença do neurônio motor, AVC, fadiga crônica, depressão. Então, quando a gente está estudando o paciente, está definindo o diagnóstico, tudo isso aqui tem que ser pensado e tem que ser excluído. Os exames têm que tirar essas doenças da nossa frente. Eu já falei que as doenças associadas são principalmente as doenças autoimunes. Então, a principal é da tireoide, mas qualquer outra doença autoimune pode se associar à miastenia. Bom, então, como é que a gente trata a miastenia? O primeiro tratamento com esse grupo de remédios que a gente chama de anticolinesterase. Na verdade, isso não é um tratamento, ele melhora a força. É como se eu estivesse dando dipirona para um paciente com febre. Eu não estou tratando a infecção, mas eu estou tratando o sintoma. E eles ajudam muito. Então, o que ele faz? Ele aumenta a acetilcolina ali naquela fenda que vai grudar lá no receptor. E isso melhora a força do paciente. Então, isso deixa o paciente mais ativo. Mas se o paciente estiver precisando muito de mestinon, significa que, do ponto de vista imunológico, ele não está bem. Então, eu preciso atuar do ponto de vista imunológico. Então, isso é um tratamento inicial. Se o paciente responde e desaparece os sintomas, eu posso até esperar um pouco, mas, normalmente, a gente vai para um passo mais para frente, que é o uso de corticosteroide. Tá? Então, isso sim vai diminuir a quantidade de anticorpo que está sendo produzida. O que a gente quer é diminuir o anticorpo. Tá? Então, começamos a diminuir o anticorpo, e aí a gente tem várias opções a depender da resposta do paciente. Se esse paciente começar a melhorar muito, eu vou tentando reduzir a prednisona, ou deflazacort, ou qualquer outro corticoide, e tento deixar sem ou com dose muito baixa. Se esse paciente não responde, aí eu tenho várias outras opções. Uma delas é tirar o timo. A gente vai tirar o timo sempre que o timo tiver aumentado. Então, timo aumentado é igual a gente retirar. Timo normal, existe a possibilidade ou não de retirar. Aí vai depender um pouco da evolução do paciente, da idade do paciente. Então, se eu tenho um paciente com 20 anos de idade e eu estou precisando usar muito corticoide, essa paciente não responde, eu tenho que usar drogas mais fortes, que vai ser o grupo seguinte. Aí eu tenho a possibilidade de fazer timectomia. Tá? Isso vai variar de caso para caso e vai variar de conduta médica. Alguns acreditam mais, outros acreditam menos na retirada do timo,
sem ter ele aumentado. Os últimos trabalhos mostram que pode ser efetivo. Então, a gente precisa pensar se vale a pena ou não. Bom, e além disso, a gente pode usar esse último laranja aqui, que são os imunossupressores. Quando a gente usa o imunossupressor? Quando eu não posso usar corticoide, então imagine um paciente com diabetes, hipertensão, e o corticoide vai aumentar o diabetes, vai aumentar a pressão, e aí eu não posso ficar usando corticoide durante muito tempo. Quando eu tenho que ficar usando dose muito alta e eu não consigo abaixar, então a gente lança a mão desses, que é azatioprina, ciclosporina, metotrexato, micofenolato, e aí a gente pensa numa sequência do mais leve para o mais efetivo não, mas o que tenha de menos efeito colateral para o que tem mais efeito colateral. Então, geralmente, a gente começa com azatioprina e depois a gente caminha se o paciente não responde. E quando que a gente usa imunoglobulina ou plasmaférese? Bom, vou deixar aí, eu falo aqui. É mais fácil. A gente vai usar quando o paciente entra numa coisa que a gente chama de crise miastênica, que eu vou falar um pouquinho mais para frente. E quase só nessas situações. Tá? A gente tem que entender que a gente tem que adequar o tratamento para cada tipo, para a evidência que existe aquele remédio. Então, não adianta ficar dando imunoglobulina todo mês para um paciente, quando esse paciente vai melhorar com um remédio que é via oral. Imunoglobulina é um remédio que vai custar aí aproximadamente, por cada aplicação, mais ou menos uns 50 mil. A azatioprina deve custar uns R$60, R$70. Se o paciente responde por esse, eu tenho que também pensar no custo. Então, não existe indicação de fazer imunoglobulina continuadamente se o paciente não tiver necessidade. A imunoglobulina ou a plasmaférese, que é a troca do sangue numa máquina, ela só vai ser feita quando o paciente entrar nessa crise miastênica, que eu vou falar daqui a pouquinho. Bom, então, essa é a lista dos remédios que a gente tem para usar atualmente. Nem todos estão disponíveis para miastenia. O tacrolimus, por exemplo, não está. O micofenolato também não está. Mas os trabalhos mostram que o micofenolato não é tão efetivo assim. Então, isso não tem feito falta para a gente. Bom, então, o que é crise miastênica? Crise miastênica é uma fraqueza intensa com necessidade de ventilação assistida. Então, o paciente vai para o hospital com falta de ar, e essa falta de ar é tão intensa que ele vai ser colocado ou no CPAP, naquela máscara com aparelhinho jogando ar, ou ele vai ser entubado e vai ser sedado e colocado no respirador. Tá? Isso só acontece em 10% dos pacientes. Então, 90% dos pacientes não desenvolvem crise miastênica. Então, quem tem o azar de ter uma crise miastênica, ele não esquece mais essa sensação de falta de ar. Muitas vezes o paciente está bem, mas o medo é tão intenso de sentir de novo essa falta de ar, que esse sintoma parece que constante na vida do paciente. Então, a gente tem que tomar cuidado com o aspecto psicológico de quem já passou por uma crise miastênica. Qual que é o diagnóstico diferencial? Se um paciente estiver usando muito mestinon ou muito mitelase, ele pode fazer uma crise que a gente chama de crise colinérgica. Ela é muito parecida com a crise miastênica. Só que aí é por excesso do remédio. Como é que a gente sabe que o paciente está em excesso do remédio? O primeiro sintoma é que quando começa a tomar muito mestinon ou muito mitelase, começa a salivar demais. Salivação excessiva, aumento da secreção brônquica, então tosse com expectoração, salivação, e o músculo começa a pular, começa a ter uma manifestação do músculo mexer sozinho. Isso chama fasciculação. Então, quando tiver com essas coisas, a gente primeiro retira o mestinon ou mitelase para entender se o paciente melhora, e depois a gente vai repensar o que a gente vai fazer. Tá? Bom, definido que isso é uma crise miastênica, nós vamos fazer ou a imunoglobulina ou a plasmaférese. Geralmente, a gente faz imunoglobulina por 5 dias, e a plasmaférese faz de 5 a 6 trocas, muitas vezes dia sim, dia não. O preço das duas é mais ou menos esse aí que eu falei, entre 50 e 70 mil reais. Então,
Quando tem indicação, tem que fazer, não tem que discutir, mas não pode usar quando não tem indicação. A gente tem que ter consciência disso. Bom, durante a gravidez, o que acontece com a miastênica que engravida? 1/3 pode piorar. Os outros 2/3, então 60% das pacientes, ou vão ficar igual que estavam, ou vão melhorar durante a gravidez. Então, é por isso que, na clínica, eu nunca contraindico engravidar. Então, tem muito médico aí que fala, você não pode engravidar, não vai poder ter filho, para mim, faça o que quiser. Se piorar um pouco durante a gravidez, nós vamos tratar, mas a probabilidade de não piorar ou de melhorar é maior do que a de acontecer alguma coisa muito ruim. Tá? Bom, quais são os problemas? Os problemas é que, durante a gravidez, vômito, fica inchada, o nível dos remédios vai diminuindo. E aí a gente tem que tomar cuidado para não usar muito remédio, mas também não usar pouco remédio. Então, tomar cuidado. O Mestinon a gente pode usar, mas tomar cuidado porque ele também aumenta a contração uterina. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. E tomar cuidado com os corticoides, por conta de pressão arterial, maturação do pulmão, e os imunossupressores por efeito teratogênico. Mas muitos deles são seguros a gente usar durante a gravidez, inclusive a azatioprina. 10% das crianças de filha de mãe miastênica, e só 10%, nascem com uma coisa que a gente chama de miastenia neonatal transitória. O que é miastenia neonatal transitória? A mãe passa o anticorpo para a criança, e a criança nasce com fraqueza. Só que o tempo de vida desse anticorpo é de mais ou menos 20 dias. Então, essa criança ela vai melhorar sozinha durante os próximos 20 dias. Então, não preciso tratar essa criança. Eu só preciso, se ela não conseguir sugar, passar uma sondinha para dar leite, para dar comida para a criança, mas a gente não precisa tratar. Então, essa criança, depois de 20 dias, um mês, ela tem que melhorar. Tá? Então, isso chama miastenia neonatal transitória. Isso é muito diferente do outro tipo de miastenia, que eu vou falar algumas coisinhas, que é a miastenia congênita. Tá? Não tem relação entre mãe que tem a miastenia grave autoimune adquirida para a miastenia congênita, que é um outro grupo de doenças. Bom, então, além do tratamento, o que é importante para fazer? O paciente miastênico tem que entender que não adianta ele tratar da miastenia e deixar o resto da saúde para lá. Então, dieta adequada, controle de peso, higiene e prevenção de infecção, sono adequado, cuidado dentário, atividade física, isso é fundamental. Eu tenho quase certeza que isso aqui é fundamental na vida do paciente. Os pacientes que estão fazendo atividade física estão bem melhor do que os que não estão fazendo. Nos períodos em que o paciente está ruim, tem que definir o período do dia que ele consiga descansar um pouquinho, melhorar o rendimento e aí conseguir fazer as atividades. Programar as atividades nos períodos que está ruim, do que vai fazer durante a semana, para não fazer tudo num dia só. Geralmente acontece isso aqui com exercício físico. Agora eu vou fazer exercício físico. Aí ele vai um dia lá e anda 1 hora. No outro dia ele não consegue se mexer, no outro dia não consegue. Ele fala, mas para que eu vou tentar de novo, porque eu vou sentir mal de novo? Não, é andar 15 minutos todo dia. Não precisa exaurir o corpo no começo da atividade. E tentar evitar situações de estresse ou entender que nem tudo é estresse, porque a gente vive hoje numa situação que tudo é estresse, qualquer coisa é estresse. Todo mundo está estressado, mas ninguém sabe dar o valor àquilo que está preocupando o paciente. E garanto que para quem tem miastenia já tem muito mais problema do que aquele probleminha que provavelmente está acabando com a vida do paciente. Bom, queria falar um pouquinho de miastenia congênita também. Deixa eu ver se eu acabei. Ah, não, aqui, ó. Aquilo que eu falei. Planejar suas atividades, faça no seu ritmo, mas não é porque tem miastenia que fala assim, eu nunca mais vou poder fazer alguma coisa. Eu tenho paciente que corre triatlon, que faz prova de triatlon. Nada, corre e bicicleta. Eu tenho paciente que já disputou um tal de Ironman aí, que o cara correu 100 e não sei quantos quilômetros. Isso quer dizer
que o paciente ele vai melhorando da doença. Existe a possibilidade de melhorar. Então, no início, quando está difícil, quando está fraco, tem que planejar o que faz durante a semana para não exaurir o corpo. E sempre ter em mente que dá para fazer um pouquinho mais do que o habitual. Então, aquilo que a gente falou, alimentação adequada, temperaturas muito elevadas ou calor excessivo, fazer pequenas adaptações em casa, programar as atividades e participar de eventos que vocês vão entendendo melhor a doença e vão divulgando melhor essa doença. Então, essa programação de adaptação e de atividade, eu dou o seguinte exemplo. A mulher na cozinha, então ela está lá com miastenia, ela está fadigando, aí ela resolve fazer um bolo. Aí ela pega a tigela lá, sei lá, que vai fazer, aí ela deixa a tigela lá na mesa. Aí ela vai pegar o ovo e deixa lá na pia. Aí ela tem que ir até a mesa de novo e pegar a tigela e trazer para o... Aí ela esqueceu que a colher ficou lá perto do... Planeja o que vai fazer. O que eu tenho que pegar? Pega tudo e leva ao mesmo tempo. Diminui o consumo energético, melhora o rendimento, faz com que a pessoa fique mais disposta. É esse tipo de coisa simples que dá para fazer, que vai melhorando a condição de vida do paciente. Tá? Então, é uma doença que melhora, que tem jeito. Então, antes de... Isso aqui é só para mostrar que o paciente tratado, ele melhora muito. Isso aqui é antigo, tá? De 7% a 10% de óbito, e antes, sem tratar, era 25%. Hoje é de 2% a 3%. Então, não pode morrer com miastenia. Por miastenia. Pode morrer com a miastenia, né? Mas não por causa da miastenia. Isso é muito pouco provável que isso aconteça. Então, existem várias perspectivas, várias situações remédios novos que estão aparecendo, estudos, remédios cada vez mais efetivos. Nós estamos participando lá na escola de um desses remédios novos, aí, de um estudo internacional. O problema ainda é o preço desses remédios, extremamente caro, mas para esses pacientes que a gente chama de miastenia refratária, não responde a imunossupressor nenhum, está mal, parece que a melhora com esses remédios é absurdamente grande. Um desses remédios a gente já tem usado, principalmente para os pacientes anti-MuSK positivo, que chama rituximab. Esse remédio é espetacular, melhora muito o paciente miastênico. E muitos com anticorpo antirreceptor, isso pelo menos em clínica privada a gente consegue, porque alguns pacientes pagam, e cada aplicação custa mais ou menos R$10.000, e a gente faz de 2 a 4 aplicações. Mesmo os que são anticorpo antirreceptor, alguns deles têm melhorado bastante também com esse remédio, tá? Dos que não respondem ao resto. Mas a sequência é sempre igual. A gente sempre começa com azatioprina, com ciclosporina, sempre do mesmo jeito. Bom, então, antes de falar da conclusão, eu queria falar um pouquinho de miastenia congênita. Miastenia congênita é uma situação em que o paciente ele nasce com algum defeito naquela junção neuromuscular que eu mostrei para vocês, e isso causa fraqueza. Quando é que a gente pensa em miastenia congênita? Quando os sintomas começam muito precocemente na vida, mas, eventualmente, existem formas que vão começar mais tardiamente. Então, quando hoje a gente vai pensar? Quando ele tem uma clínica muito sugestiva de miastenia, quando todos os anticorpos são negativos, e hoje a gente tem a possibilidade de fazer teste genético, e hoje no Brasil já existe esses testes. O problema, de novo, nós vamos esbarrar no custo desses testes. Não existe na rede pública um lugar, todos os lugares que fazem ou é para pesquisa, e na rede privada esses testes vão custar em volta aí de R$4.000. É importante fazer? É muito importante para a miastenia congênita, porque hoje já se entende muito mais de miastenia congênita do que a gente entendia há anos atrás, no tempo que a Lídia foi lá para os Estados Unidos, e ela conseguiu uma briga com o convênio para ir para os Estados Unidos para fazer o diagnóstico de miastenia congênita. A gente já entende que tem paciente que responde muito bem a remédio.
Tem alguns casos que, mesmo que a gente não tenha conseguido fazer os testes, a gente tem introduzido esses remédios pensando em qual seria a forma, porque tem várias formas de miastenia congênita, e alguns pacientes que não andavam estão andando. Então, é fundamental que, dentro da miastenia adquirida, a gente inclua a miastenia congênita nas futuras brigas. Então, para teste genético, isso vai ser um futuro. Bom, então, de uma forma geral, para concluir, miastenia é uma doença crônica, não tem cura definitiva. Uma vez, o médico que trabalha comigo, com a Cris, num outro hospital, escreveu isso no site, e os pacientes começaram a reclamar que existia cura. Não, não existe cura. Pode ter controle, pode ter remissão, o paciente pode nunca mais ter sintoma. Tem paciente que faz 30 anos que não tem sintoma nenhum, mas nós não vamos falar em cura. Eu tenho paciente que ficou 19 anos sem nenhum sintoma, um dia foi para UTI, entubada, respirador. Então, a gente não fala em cura, mas existe a possibilidade, sim, de remissão desses pacientes. Mas o principal ponto não é degenerativa. Então, não pensem em miastenia como uma coisa que vai acabar a vida de vocês lá para frente. Lógico que existem formas mais difíceis, mas ela não é uma doença progressiva, tá? Então, existem períodos de remissão e períodos de piora. Os exames são importantes, como eu falei, apenas para o diagnóstico. Eles não precisam ser repetidos periodicamente. Isso é uma briga que a gente vai ter que intensificar. 20% a 30% dos pacientes não têm exame positivo, clinicamente a resposta ao remédio. Então, respondeu ao Mestinon, um paciente que tem queda da pálpebra, muito provavelmente esse paciente tem miastenia. Muito provavelmente. E ele deve ser interpretado tanto que o teste de Mestinon ou o teste de prostigmine, ele entra como um critério para diagnóstico. Tá? O custo operacional desses exames, muitas vezes, é maior do que o próprio tratamento. Você imagina que a gente vai dosar um anticorpo, hoje, um anticorpo na rede particular vai variar entre R$200 até R$700. Aí, o remédio, a azatioprina, pode custar R$120 por mês, ou 130, ou 150 no máximo. Para que, se eu já tenho um exame, por que eu vou gastar mais 700 num remédio que custa 100? Quer dizer, eu vou pagar 7 meses de remédio? Não tem cabimento na minha cabeça, não existe isso. Então, e não tem por que ficar repetindo. O paciente tem diagnóstico, ele pode ficar anos sem sintoma, voltar a ter o sintoma, ele continua com o mesmo diagnóstico. E aí eu vou dar remédio de novo, que ele ficou anos sem tomar remédio, exigem que eu faça o teste de novo. Não tem necessidade disso, não tem cabimento. Tá? E aí ninguém sabe aonde fazer, fica todo mundo correndo, a eletromiografia ninguém consegue, é doloroso, é ruim, é chato, eu não consigo entender essas coisas. Então, tem assim uma perspectiva de é ruim, eu entendo todo o sofrimento, eu, a Cris, o Denizar, que trabalhamos tudo junto, a gente tem todas as aulas possíveis, eu tenho aula de aspecto psicológico, a gente entende todas as coisas que podem acontecer com vocês. Mas tem uma coisa que eu acho que é ruim. Eu entendo que tem pacientes que não conseguem levar a vida normal. Entendo, e é viável, e é possível, e esses pacientes a gente tem que brigar por todos os direitos. Agora, eu entendo que tem paciente assintomático que se esconde atrás da doença também. Isto não passa na minha cabeça. Ontem mesmo eu atendi um paciente do consultório que ele me pediu para aposentar. O cara está sem sintoma, está trabalhando normalmente, tem força, e quer... Não vai, eu não vou fazer. Não vou fazer. Pode procurar quem quiser, eu não vou fazer. Eu não acho justo isso. Ganha muito bem, não acho justo. Então, quem tem necessidade, mas não se escondam atrás do diagnóstico de miastenia. Ele não deve ser uma muleta para a vida ser feliz. Apesar de eu entender todas as dificuldades que vocês passam. Entendo tudo. Faz 25 anos que eu ouço a vida dos pacientes lá na Escola Paulista. Então, não se escondam atrás disso. E tem sempre possibilidade de melhorar. A gente acha que depois de 5 a 7 anos de doença, os pacientes tendem a ter uma melhora. Por que acha isso? Porque o sistema imunológico, ele começa a perguntar para ele mesmo assim, por que eu estou produzindo tanto anticorpo, tanto anticorpo? Uma hora eu tenho que parar de produzir esse anticorpo, e o paciente começa a estabilizar. Isso é diferente de outras doenças autoimunes. Então, esta tem uma característica mais benigna. Eu acho que isso é verdade,
e vocês têm que achar também e têm que viver com uma disposição maior na vida aí. Tá bom? Obrigado. Obrigada, doutor Marcelo.